Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas. E o final do ano tá chegando e tem uma coisa que eu sei que tem muita gente aí que tá esperando, que é o 13º. Todo mundo tá esperando aquele dinheiro a mais entrar na conta, já fica todo mundo empolgado, pensando o que vai fazer com essa grana, vou pagar a conta, vou guardar. E é aí que o Na Ponta do Lápis entra com algumas dicas para a gente administrar esse dinheiro aí. E o nosso convidado de hoje, que já é prata da casa aqui já, o professor de finanças, Eli Borochovicius. Eli, obrigada novamente por tirar esse tempinho e dividir seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar que a gente tem de conversar com o telespectador, conversar com as pessoas em casa. Então eu que tenho que agradecer a oportunidade que vocês dão pra gente, para que a gente possa se comunicar então com as famílias, com as pessoas que estão aí vivendo o dia a dia próximo de nós. Eli, eu dei uma olhada aqui, o 13º é uma conquista que já existe há mais de 60 anos para o trabalhador. Mas no momento que a gente está hoje, com as regras que tem, quem tem direito ao 13º? Olha, primeiro acho que é importante realmente a gente dizer que isso foi uma conquista que veio dos trabalhadores por volta da década do início de 1960, se não me falha a memória, 1962, com o governo de João Goulart. E a partir de então, a gente recebe o nosso 13º. É a chamada gratificação natalina, né? Quem tem direito a receber o 13º? Primeiro, aquelas pessoas que trabalharam por mais de 15 dias com carteira assinada, que é o que a gente chama de seletista. Então, quem está contratado pelas regras da CLT tem direito a receber o 13º. O 13º é sempre 1/12 de tudo aquilo que ele recebeu. Portanto, aquelas pessoas que trabalharam, por exemplo, só 6 meses, não têm direito a receber um salário integral, vai receber metade de um salário porque ele é proporcional. Quem for, por exemplo, imagine que você tem um PJ, né? Então eu tenho um contrato com uma empresa. Se nesse contrato existir uma cláusula que garanta o recebimento do 13º, então o PJ também tem direito a receber. Muita gente acha que não, né? Pelo fato de ser contrato, não tem direito ao 13º, mas depende do que está no contrato. Se for negociado antes, né? Sem dúvida nenhuma. Negociou, está no contrato, tem direito a receber o 13º. E por fim, são os aposentados que também têm o direito de receber 13º, inclusive aquelas pessoas que recebem, por exemplo, auxílio maternidade, qualquer outro tipo de auxílio que está previsto dentro do INSS, tem direito ao 13º. E assim, chega o final do ano, a galera já fica empolgada com aquele 13º porque já pensa, a cabeça da pessoa é assim, um dinheiro a mais, opa, vai vir um a mais, não é exatamente um a mais, porque você trabalhou durante o ano todo para aquele 13º, aquele 13º pagamento. Quando a gente recebe esse valor, o que a gente deve pensar primeiro, antes de vou pegar, vou gastar, vou pegar, vou guardar? O que seria a primeira dica, o primeiro passo quando cai esse dinheiro na conta? É interessante que nós brasileiros, a gente tem um pouquinho dessa mania de ver o dinheiro já querer gastar de forma imediata, né? E a gente aprende na educação financeira que não é a maneira mais adequada de você administrar os seus recursos. O ideal é sempre guardar uma parte, pensando na tua aposentadoria. Tem uma parte que você pode gastar com diversão, uma parte você vai acabar usando para honrar os seus compromissos, tem uma parte que eu separo para poder presentear. E olha, a gente logo mais tem o Natal, a gente vai querer presentear as pessoas que são próximas a nós. Então, é um bom momento de reservar uma parte desse dinheiro para eventualmente presentear as pessoas. No entanto, a gente precisa fazer um planejamento. Então, não é simplesmente pegar o dinheiro e sair gastando. Mesmo porque é muito comum as pessoas chegarem no final de ano já com dívidas passadas. E a gente viveu um momento muito conturbado até esse momento, então nós tivemos a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, tiveram redução de jornada de trabalho, então redução de receitas. Nós passamos agora por um problema de inflação alta em função das secas, em função da guerra na Ucrânia com a Rússia, que ainda permanece. Então,
a situação não está fácil para nós brasileiros, encareceu demais a alimentação, a moradia, então parte dos recursos que a gente ganhava já se foi, quer dizer, a gente já perdeu. Aqueles que conseguiram manter estão precisando gastar mais, sobra menos dinheiro. Então, tem muita gente que está endividada. É momento de repensar essa questão das dívidas. Então, a primeira dica que eu posso dar para as pessoas é monte um fluxo de caixa. Você precisa conhecer a sua realidade. Então, quanto de dívida eu já tenho? Eu consigo negociar essa dívida com as pessoas? Vez ou outra tem mutirões, tem esses feirões, inclusive nesse momento está rolando, né, esse tipo de feiras. Então é momento de negociar com o credor, tentar reduzir a taxa de juros e honrar o seu compromisso, porque aí a gente consegue dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Agora, tem as contas passadas, mas também tem as contas futuras, porque quando a gente faz um parcelamento no passado, a gente acaba esquecendo e a gente não tem essa mania de anotar as coisas que a gente gasta. A gente confia muito na cabeça, né? Então, não, eu lembro, eu estou tranquilo. E a gente sabe que não é bem por aí. Então, é importante anotar. E a partir do momento que eu anoto todas as minhas parcelas para o futuro, eu consigo enxergar o que é que está acontecendo com o meu fluxo de caixa. E a gente não pode esquecer que existem as contas de início de ano. A gente vai ter IPTU, tem IPVA. Quem tem criança tem material escolar. Tem material escolar e não vai ficar barato. Quer dizer, a gente está num processo inflacionário, então os materiais estarão mais caros. Eu preciso me prevenir, eu preciso guardar parte dos meus recursos do 13º para poder honrar esses compromissos futuros que não são comuns do meu dia a dia, são sempre de início de ano, então é cíclico, mas não é comum e muita gente esquece disso. Montando um fluxo de caixa facilita para poder lembrar dessas obrigações. Então faz uma reserva para não ter que começar o ano fazendo captação de recurso em banco, pedindo empréstimo em banco. Sempre melhor a gente prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Então, fazendo fluxo de caixa, a gente tende a se lembrar das nossas obrigações e fazer a reserva adequada para não entrar, quer dizer, numa fria logo no início do ano. Hoje é muito fácil acompanhar esses gastos que a gente tem no dia a dia. Os aplicativos do banco, do seu cartão, eles já mostram tudo. Você fica sempre de olho. Eu estou sempre visitando ali meu aplicativo e fico, ainda falta essa parcela, falta essa... Quando encerrar, a gente fica, me livrei dessa daqui, né? E falando sobre essa questão das dívidas que a pessoa recebe, esse 13º, se ela toma essa decisão de pagar o que está devendo aí, o que seria, vamos dizer assim, uma ordem interessante de priorizar nessas contas? É o cartão de crédito? É um financiamento que eu tenho? Um empréstimo que eu fiz? Tem uma lógica aí que seria mais interessante a gente seguir? Então, é super legal esse tipo de pergunta, porque essa é uma dúvida de muita gente. O que as pessoas ouvem? Que a melhor coisa é pagar as taxas mais altas. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Por quê? Imagine que você tem uma dívida de R$100 a uma taxa de 10% ao mês. É uma taxa altíssima, 10% ao mês, e a gente só está supondo aqui para poder ficar fácil os nossos cálculos. Uma dívida de R$100 a 10% ao mês me gera uma dívida de R$10. Agora, se eu tiver uma dívida de R$2.000 a só 1% ao mês, isso me dá uma dívida de R$20. O que é melhor? É melhor eu ficar postergando R$20 ou R$10? Então, nem sempre eu vou me preocupar só com a taxa. Então, eu tenho uma taxa de 10%, mas eu tenho num valor muito baixo. Em contrapartida, eu tenho uma taxa menor de 1%, num valor muito alto. Então, eu preciso entender quais são as minhas dívidas. Para quem eu estou devendo? Como é que funciona esse processo de negociação? Então, priorizar não somente as taxas mais altas, mas aquelas contas que trazem juros, e aí o valor real, maiores. Então, tem que entrar em contato com o credor, tentar negociar a taxa,
montar um novo parcelamento, se não couber no teu orçamento hoje, o que é muito comum, porque a gente vive um processo inflacionário, tentar postergar a dívida. Então, renegociar essa dívida, em vez de eu pagar R$20 por mês, que tal então se eu dobrar o tempo dessa dívida e transformar isso em R$10 por mês, por exemplo? Isso me dá um fôlego, me dá uma sobra de caixa, mas não é para eu fazer novas dívidas, né? Dá uma sobra de caixa para eu quitar aquela dívida de R$100 a 10%, né? Então, tudo é uma questão de negociação, sempre priorizando aqueles juros mais altos e não necessariamente a taxa de juros mais alta. Eu tenho que estar todo mês com o Eli ou com outros profissionais que visitam aqui na ponta do lápis para eu pegar esse puxão de orelha todo mês, para eu estar lembrando de não fazer novas dívidas, que a gente vai se empolgando, cartão, vai fazendo, vai comprando daqui a lá, fica esperando aquele dinheirinho no final do mês e acaba se enrolando. Por isso, assistam aqui, acompanhem o Na Ponta do Lápis para pegar essas dicas, para vocês se organizarem. Eu tô melhorando, viu, gente? Já tem bastante coisa organizada aí do começo do ano para cá, que eu já aprendi muita coisa no Na Ponta do Lápis. E uma das coisas principais é a questão da organização financeira. A gente falou sobre esse 13º quando a gente está com essas dívidas, com alguma coisa pendente. Se eu estou bem organizado, se está tudo mais ou menos direitinho ali no meu fluxo de caixa, esse 13º seria interessante fazer um investimento? Seria um valor que valeria a pena, por exemplo? Ou guardar, se eu estiver montando minha reserva de emergência, o que eu posso fazer para aproveitar melhor aí, se eu tiver com as contas mais ou menos organizadas? Olha, normalmente os especialistas vão dizer, guarda tudo, guarda 100%. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que o dinheiro é para nos trazer conforto, é para nos trazer alegria. E a alegria é presente pensando também no futuro. Eu recomendaria que as pessoas usassem uma parte desse recurso para satisfazer as suas vontades atuais e uma outra parte aí sim fazer um investimento. A gente precisa lembrar que como o processo inflacionário está alto, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer com esse novo governo. Então, as expectativas que o mercado está trazendo, e aí eu estou dizendo é o mercado, não sou eu, né? Então, de forma geral, é que nós tenhamos uma alta na renda fixa e uma redução na taxa de rentabilidade da renda variável. Então, a tendência é cair a bolsa e subir a renda fixa. Hoje é comum a gente encontrar, por exemplo, o CDB, que é um certificado de depósito bancário, pagando mais de 15% ao ano por um período aí de 6 anos. Então, a recomendação é uma parte você guarda por 6 anos a uma taxa de 15%, que é uma belíssima taxa para investimento. E se as pessoas tiverem condições de obter benefício fiscal, que são aquelas pessoas que trabalham como CLT, estão recebendo seu 13º, até 12% da sua renda bruta anual, ela consegue o benefício fiscal aplicando em previdência. E aí é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, é como se fosse um fundo de investimento que você pode aplicar até os 12% da tua renda bruta sem a necessidade de pagar o imposto. E assim, após 10 anos desse dinheiro aplicado, no momento que você faz o resgate, você pode optar pela, por exemplo, tabela regressiva do imposto de renda e aí vai pagar só 10%. Então, é uma vantagem para aquelas pessoas que realmente fazem a declaração de imposto de renda e, para não pagar o imposto, é uma forma de você guardar o teu dinheiro e garantir o teu futuro. Eli Borochovicius, professor de finanças, já é nosso conhecido aqui do Na Ponta do Lápis. Hoje a gente falando aqui sobre 13º, guardar, pagar dívidas, investir. Ele deu várias dicas. Quer dar mais alguma dica, alguma informação que seria importante? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o consumismo, tá? Então, assim, para aquelas pessoas que hoje estão endividadas, está chegando a inadimplência, tomar muito cuidado. E esse período é um período que a gente recebe muita informação por e-mail, por WhatsApp, então a gente assim recebe uma enxurrada de promoções. Minha sugestão é descadastra para não receber, porque coça, a gente tem vontade de consumir, então a gente tem que se auto-enganar. Então a minha dica é
cancela todas as promoções, para de receber as promoções, porque a gente vai ficar assim, a caixa tentado. de spam fica assim, ó. E a gente fica tentado a consumir porque a gente quer aproveitar o preço, pode ser legal. No entanto, apesar de barato em relação ao preço real, talvez não caiba no meu orçamento. E aí não adianta, quando a gente recebe as promoções, a gente acaba caindo nessa tentação, acaba consumindo e depois a gente se enrola. Bom, por que não a gente começar então 2023 zerado, sem grandes problemas, mudando, né? Fazendo diferente daquilo que a gente sempre fez, aproveitando todas as dicas que a gente já deu aqui ao longo de 2022. Pois é, fim de ano chegam muitas dessas promoções na nossa caixa de e-mail, descadastra tudo, gente, porque chega muita promoção mesmo, eu também fico ali olhando, desejando, eu excluo para não correr o risco. Eli, muito obrigada pelas dicas. Vou aproveitar também que o Eli vai estar aqui com a gente está nesse fim de ano, falamos aí sobre o 13º, a gente também vai falar sobre como economizar nas compras de Natal, nesse fim de ano, que a gente quer gastar, quer dar aquele presente. O Eli vai, em outro Na Ponta do Lápis, estar aqui conosco para falar sobre isso. Eli, obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, que vocês vão ver todas as outras edições, pegar todas as dicas que a gente deu esse ano, para quem sabe aí conseguir começar 2023 bem organizado. Aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!